Possessão real. O exorcismo que me fez ver o invisível. E se de repente alguém que você ama começasse a agir como outra pessoa? Olhos vazios, voz desconhecida, segredos que jamais deveria saber. Você tentaria explicar racionalmente ou aceitaria que algo muito mais sombrio está acontecendo? Ainda me lembro daquela noite como se estivesse acontecendo agora. O silêncio da paróquia era absoluto, quebrado apenas pelo som distante do vento que sibilava pelas frestas da velha janela do meu quarto. Já passava das 2 da manhã quando o telefone tocou. O som estridente rasgou o ar imóvel, me arrancando de um sono inquieto. Um arrepio percorreu minha espinha antes mesmo de atender. Era como se algo dentro de mim já soubesse que aquela chamada mudaria minha vida para sempre. Do outro lado da linha, uma voz de mulher, sufocada pelo pânico, implorava por ajuda. "Padre, por favor, minha filha. Ela não é mais a mesma. Está acontecendo algo terrível." Seu choro era desesperado, e mesmo sem vê-la, pude sentir seu desespero se espalhando como um veneno pelo telefone. Perguntei onde moravam, mas no fundo, já sabia que iria até lá de qualquer forma. Vesti-me às pressas, peguei meu crucifixo e meu ritual de exorcismo e saí. O caminho até a casa parecia mais longo do que deveria ser. O silêncio da madrugada era quase sobrenatural e cada poste de luz que eu passava parecia brilhar menos do que o anterior. À medida que me aproximava, um peso estranho começou a se instalar em meu peito. Uma sensação de angústia, como se algo invisível tentasse me dissuadir de continuar. Quando finalmente estacionei diante da casa, soube que algo estava terrivelmente errado. Era uma casa comum, sem nada que a diferenciasse das outras na rua. Mas o ar ao seu redor parecia denso, quase palpável. A escuridão era mais profunda ali, como se a própria noite evitasse se aproximar demais. Bati a porta e ela se abriu quase de imediato. A mãe de Clara estava ali, olhos vermelhos, rosto pálido, mãos trêmulas. O olhar dela me perfurou, carregado de uma súplica muda. O pai estava parado mais atrás, rígido, quase imóvel, com uma expressão que misturava ceticismo e medo. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Eu não precisava perguntar onde Clara estava. O frio que se arrastava pelo corredor estreito parecia me conduzir diretamente até ela. Ao dar o primeiro passo para dentro, senti um arrepio percorrer minha nuca. O cheiro no ar era sutil, mas inconfundível, uma mistura de mofo, ferro e algo azedo, enjoativo, que eu não conseguia identificar. A mãe apontou para a porta do quarto no final do corredor, a mão tremendo. Eu não hesitei. Mas, no fundo, uma parte de mim desejou nunca ter cruzado aquela soleira. A cada passo em direção ao quarto de Clara, a sensação de opressão aumentava. O ar parecia mais denso, mais difícil de respirar, como se algo invisível estivesse pressionando meu peito. O corredor parecia mais longo do que deveria ser. Os sons ao meu redor abafados, como se eu estivesse submerso em um silêncio sufocante. Quando alcancei a porta, parei por um instante. A maçaneta estava gelada, muito mais fria do que o normal. Respirei fundo e empurrei a porta, devagar. O que vi lá dentro foi suficiente para fazer meu coração acelerar e um suor frio escorrer pela minha nuca.
O quarto estava escuro, a única iluminação vinha de uma pequena fresta entre as cortinas fechadas. O ar era pesado, impregnado com um cheiro que misturava umidade, algo queimado e um leve odor de enxofre. Clara estava deitada na cama, parcialmente coberta por um cobertor fino. Seu rosto estava voltado para a parede, mas havia algo profundamente errado em sua postura. A primeira coisa que notei foi sua respiração. Não era regular, não era humana. Era um som profundo, rouco, como se algo dentro dela estivesse lutando contra seu próprio corpo. A luz fraca revelava um movimento irregular de seus ombros, subindo e descendo de maneira errática. Dei um passo à frente e naquele momento ela se virou. Meus músculos enrijeceram. A menina diante de mim tinha apenas 16 anos, mas seus olhos não pertenciam a ela. Eram escuros, vazios, como poços profundos onde a luz não alcançava. Não piscavam, não demonstravam emoção alguma. Mas o que mais me assustou foi o sorriso que se formou em seus lábios. Não era um sorriso humano. Era um esgar macabro, algo forçado, como se sua boca estivesse sendo manipulada por mãos invisíveis. A temperatura no quarto caiu de repente, tão rápido que meu hálito ficou visível no ar. Meu instinto foi erguer o crucifixo que carregava no pescoço. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Clara começou a se mexer de forma antinatural. Seu corpo tremia levemente, depois começou a se arquear de uma maneira impossível, como se suas articulações não obedecessem mais às regras humanas. O cobertor escorregou de seus ombros, revelando arranhões profundos em sua pele pálida. Alguns pareciam recentes, outros cicatrizes antigas. Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu de imediato. Quando finalmente falou, sua voz não era a de uma adolescente. Era um som gutural, grave, reverberante, como se estivesse vindo de dentro de um poço, sem fundo. A lâmpada do quarto piscou uma vez e então explodiu. No instante em que a escuridão tomou conta do ambiente, senti um peso invisível me empurrando para trás. Era uma presença esmagadora, algo que parecia querer me arrancar daquele lugar, me expulsar antes que eu pudesse agir. Mas não recuei. Eu sabia naquele momento que não estava lidando apenas com uma mente perturbada. Algo muito mais sombrio estava diante de mim. E aquilo sabia que eu estava ali para enfrentá-lo. O breu tomou o quarto por um instante que pareceu eterno. Meu coração martelava no peito. Meus sentidos estavam em alerta máximo. O cheiro no ar se intensificou. O mesmo odor acre, azedo, misturado ao ferro de algo que lembrava sangue. Respirei fundo, forçando minha mente a se manter firme. Não era a primeira vez que eu enfrentava algo assim, mas nunca tinha sentido uma presença tão densa, tão real. Quando meus olhos começaram a se acostumar com a penumbra, percebi um movimento no canto do quarto. Clara não estava mais deitada. Ela estava sentada na cama, a cabeça inclinada para o lado, observando-me como um animal que avalia sua presa. O sorriso permanecia congelado em seu rosto, mas seus olhos pareciam ainda mais escuros, como se dentro deles houvesse apenas um vazio sem fim. Então ela riu. Não foi um riso comum. Foi um som distorcido, múltiplo, como se várias vozes rissem ao mesmo tempo dentro dela. Era cruel, zombeteiro. Meus dedos apertaram o crucifixo involuntariamente e no mesmo instante a risada cessou. "Você sente isso, padre?" A voz não veio dos lábios de Clara. Não houve movimento algum em sua boca, mas a pergunta ecoou no quarto, como se tivesse sido sussurrada diretamente dentro da minha cabeça. Um calafrio percorreu minha espinha. Sim, eu sentia.
A presença era esmagadora e agora não havia mais dúvida. Aquilo não era apenas uma jovem perturbada ou um caso de histeria coletiva. Não era doença, não era delírio. Eu estava diante de algo muito mais antigo, muito mais maligno. A sombra no canto do quarto pareceu se mover, tensa, quase palpável. O frio se intensificou e Clara começou a murmurar algo ininteligível. Palavras desconexas, línguas que eu não reconhecia. O tom variava, às vezes sussurrado, outras vezes feroz, como um rugido contido. Então, ela disse meu nome, não como alguém que me conhece, mas como alguém que me estuda há muito tempo. Minha mente tentou se agarrar à razão. Como ela poderia saber? Como poderia pronunciar meu nome inteiro, incluindo aquele que nunca uso, aquele que nem mesmo os fiéis da paróquia conhecem? Me aproximei cautelosamente, murmurando uma oração. Mas, assim que ergui o frasco de água benta, Clara se moveu de uma forma impossível. Seu corpo inteiro se ergueu da cama em um arco antinatural, apenas a ponta dos pés e a cabeça tocando o colchão. Isso não vai adiantar, padre. Dessa vez os lábios dela se mexeram. Mas a voz era masculina, grossa, carregada de escárnio. Minha mão tremeu por um instante, mas apertei o frasco com mais força. Eu não poderia hesitar. Com um gesto rápido, borrifei a água benta sobre sua testa. O efeito foi imediato. Clara soltou um grito que não era humano, um som visceral, primitivo, como um animal em agonia. Sua pele queimou onde a água tocou, vermelha e inflamada, como se tivesse entrado em contato com brasas vivas. O corpo dela se contorceu violentamente, derrubando objetos ao redor do quarto. Um dos quadros na parede caiu e se estilhaçou no chão. O grito cessou tão abruptamente quanto começou. Clara agora respirava de forma irregular, sua expressão oscilando entre dor e fúria. Seus olhos me fitaram, e naquele momento eu soube que não havia mais espaço para dúvidas ou análises racionais. Eu não estava lidando com Clara. Eu estava diante de algo muito mais antigo, muito mais cruel. Algo que ria da fé dos homens e que se alimentava do medo. O exorcismo precisava começar imediatamente. Mas eu não fazia ideia do inferno que me aguardava. O ambiente ao meu redor parecia se deformar. O ar ficou mais denso, como se estivesse dentro de uma câmara sem oxigênio. Meus ouvidos uniam, um ruído baixo e constante que parecia vir de dentro da minha própria mente. O quarto estava mergulhado em uma penumbra inquietante, e a única fonte de luz vinha da pequena fresta entre as cortinas, que mal conseguia romper a escuridão crescente. Eu me ajoelhei ao lado da cama, segurando o ritual de exorcismo com força. As palavras da oração estavam na ponta da minha língua, mas minha voz hesitou por um instante. Algo dentro de mim sussurrou que era inútil, que aquilo que eu estava prestes a enfrentar era maior do que minha fé poderia suportar. Mas eu comecei mesmo assim. Exorcizamos-te, homines imundos espíritos? Clara se contorceu na cama. Seus braços se moveram de forma errática, como se estivessem sendo puxados por fios invisíveis. Seus olhos se reviraram, deixando à mostra apenas o branco opaco. A pele dela estava pálida e os arranhões pelo corpo pareciam pulsar, como se algo estivesse vivo sob sua carne. Para, padre! A voz dela era distorcida, sobreposta por múltiplos tons. Era como se várias entidades falassem ao mesmo tempo, em diferentes frequências, criando um som horrendo que reverberava dentro da minha cabeça. Continuei a oração, aumentando a intensidade da minha voz. O quarto inteiro pareceu estremecer.
A cama rangeu e os móveis se deslocaram alguns centímetros, como se fossem empurrados por mãos invisíveis. Um vento gélido começou a circular pelo ambiente, embora todas as janelas estivessem fechadas. "Você não tem poder aqui." A afirmação veio acompanhada de uma gargalhada estridente. Então, sem aviso, Clara se lançou para a frente. Seu corpo, antes letárgico e submisso, agora era dominado por uma força impossível. Ela não se moveu como uma pessoa normal. Foi um impulso rápido e violento, como se tivesse sido arremessada por algo que não pertencia a esse mundo. Ela me encarou de perto, a apenas poucos centímetros de distância. O cheiro que emanava dela era pútrido, um misto de carne apodrecida e algo metálico. Seus olhos estavam negros, sem qualquer traço da jovem que um dia fora. "Você duvida, não é?" Foi nesse momento que senti a primeira fissura dentro de mim. Aquilo sabia, aquilo via. Minha fé estava sendo testada de uma maneira que eu nunca tinha imaginado. Clara soltou um grito e no mesmo instante uma força invisível me empurrou para trás, me lançando contra a parede. Meu corpo bateu com violência e por um momento minha visão ficou turva. O peso daquela presença se intensificou, sufocante, como se mãos invisíveis apertassem minha garganta, impedindo-me de respirar. Mas mesmo naquele momento de terror absoluto, algo dentro de mim resistiu. Agarrei meu crucifixo com toda a força que me restava e murmurei as palavras sagradas, mesmo com a voz falhando. "In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti." A reação foi imediata. Clara soltou um urro de dor, caindo de joelhos no chão. Seu corpo tremia descontroladamente, as veias do pescoço saltadas, a pele começando a enrijecer como pedra. O quarto inteiro vibrou como se estivesse prestes a desmoronar. Foi então que percebi. Eu não estava sozinho ali. Uma luz fraca começou a se manifestar na extremidade do quarto. No início, pensei que fosse minha visão falhando devido ao impacto. Mas não. Era algo real. Algo que começou como um brilho sutil e, em segundos, cresceu até tomar forma. A entidade dentro de Clara gritou, não de raiva, mas de puro desespero. Eu soube naquele momento que a batalha estava prestes a chegar ao fim. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que jamais poderei esquecer. A luz cresceu diante de mim, suave, mas imponente, pulsando como um coração vivo. No mesmo instante, a presença maligna no quarto se agitou. O ar vibrou com um grito cortante, um som que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Clara arqueou o corpo para trás, os olhos arregalados em puro terror, como se visse algo que eu ainda não conseguia enxergar completamente. Eu estava paralisado, não por medo, mas por uma sensação diferente, uma reverência incontrolável. A luz continuou a se expandir até preencher cada canto escuro do quarto, dissolvendo as sombras que antes pareciam vivas. Foi então que percebi. Eu não estava sozinho nessa luta. Entre a claridade que tomava o ambiente, uma silhueta começou a se formar. Alta, esbelta, de traços indefinidos, mas irradiando uma presença avassaladora. Não era uma visão comum, não era um truque dos olhos cansados. Era algo maior, algo sagrado. O tempo pareceu desacelerar, cada segundo se estendendo, preenchido por um silêncio absoluto. A entidade dentro de Clara percebeu. A menina se contorceu violentamente, soltando um som de puro desespero. Não havia mais zombaria, nem risos demoníacos. Havia pavor. Um pavor profundo e genuíno, como se estivesse diante de seu maior inimigo. Meu corpo tremia, mas minha fé, fortalecida pela presença celestial,
encontrou forças para continuar. Ergui o crucifixo mais uma vez e proclamei com toda a autoridade que me restava: em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia desta criança. Clara gritou, um som que fez as paredes tremerem. O quarto inteiro pareceu se deformar por um instante, como se a própria realidade se recusasse a conter tamanha manifestação. A luz ao meu lado brilhou intensamente, e por um breve momento vislumbrei um par de asas translúcidas se expandindo na brancura reluzente. Então, tudo aconteceu de uma só vez. A força invisível que segurava Clara a soltou. Seu corpo caiu inerte sobre o colchão, o peito arfando em busca de ar. Um sopro quente percorreu o quarto, dissipando por completo a opressão que antes pesava no ambiente. O cheiro pútrido desapareceu, substituído por algo levemente adocicado, como flores recém-colhidas. A luz foi se tornando mais sutil, como se sua missão ali tivesse sido cumprida. Antes de desaparecer por completo, senti uma brisa tocar meu rosto, leve e reconfortante. E então, tudo voltou ao normal. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Me aproximei lentamente da cama. Clara estava imóvel, os olhos fechados, o rosto sereno, como se tivesse acabado de despertar de um longo pesadelo. Sua respiração era tranquila, sua pele, antes tomada por arranhões e feridas, parecia mais saudável. Toquei sua testa com cuidado, temendo que algo ainda estivesse ali. Mas não havia mais nada. Ela estava livre. Soltei um suspiro, sentindo o peso de horas de batalha espiritual desmoronar sobre mim. Ajoelhei-me ao lado da cama, agradecendo a Deus em um sussurro. Meus olhos estavam úmidos. Não de medo, nem de exaustão, mas de algo que eu nunca tinha sentido com tanta intensidade: gratidão. A presença que me ajudou não falou. Não se manifestou com palavras ou gestos, mas sua existência ali era inquestionável. Eu vi, eu senti. Naquela noite, compreendi que o mal é real. Mas também entendi que, quando a luz divina se manifesta, as trevas não têm outra escolha senão fugir. E, acima de tudo, soube que nunca estamos sozinhos.